Gente, falar um pouquinho com vocês da história da casa, né? Da minha família, né? De um parente que pediu para que eu construísse essa casa. E buscando economia. Então vamos economizar na sondagem, R$1.000 e poucos. Falei, tá bom, vai ser uma casa térrea. Vamos averiguar a vizinhança, vamos ver o que os vizinhos estão fazendo. Pois bem, os vizinhos, fiz sapatas de 80 por 80 com 1,20 m de profundidade. Casa, aí você olha um sobrado com essas características e não percebe nenhum tipo de problema. Já está mais de um ano construído, você não vê recalques, manifestações patológicas, né, que pudesse sugerir recalque. Tá bom, vamos fazer. Aí quando começa o projeto, o parente fala: rapaz, eu queria fazer também a parte de cima, né? Eu queria aproveitar e construir em cima. Falou, opa, a situação já está começando a mudar. Eu ia ter uma laje de forro, agora eu vou ter uma laje para uso. Depois eu vou ter que ter mais paredes, lá no fim telhado, mais outra laje, né? A estrutura vai ficando mais alta. Beleza, tá bom. Só que isso aí a gente já tinha começado a escavar sapatas. Entretanto, é bem comum para minha equipe, né? Meus mestres de obra já têm esse treinamento de fazer uma pequena verificação na sapata depois que você faz a escavação. E a verificação que eu costumo fazer é com vergalhão. Eu gosto de avaliar a resistência que esse solo tem nessa profundidade. Por exemplo, é o funcionamento de um vergalhão. Você pega um vergalhão de 12 milímetros e tenta enfiar no solo. E eu percebo um pouco a diferença, etc, né? Só lembrando a vocês que eu não costumo fazer casa sem sondagem. Na verdade, essa ia ser a primeira, né? Enfim, quando a gente fez essa verificação do fundo da sapata, o vergalhão desceu com muita facilidade e criou um alerta, né? Então eu parei tudo, vamos fazer no SPT. E começou a fazer o SPT, gente. Falando de forma rápida, eu gosto de fazer sapatas até no máximo 2 metros. Passando disso, eu acho muito complicado a operação, vai ficando mais perigoso, né? Demora muito. Então, para mim o ideal, beleza, deu uma cota de 1,5 m para fazer uma sapata, faço. Senão eu prefiro não fazer. Então, começou, né? A gente começou a gente fez a sondagem e 1 metro, 2 metros, estava dando lá NSPT de 5. Se desse um NSPT de 10 estava bom para mim, que minha sapata ia suportar. No caso, com 10, a gente divide o número de SPT por 5, você ia ter uma resistência média de 2 kg força por centímetro quadrado. É ótimo, né? Tava dando até 2 metros, menos da metade disso. Então, o que a gente fez, né? Parou a obra, nós paramos a obra e vamos avaliar duas possibilidades. Uma de fazer um radier, a outra de fazer estacas, né? Estacas escavadas. Tem a terceira possibilidade, que eu vou avaliar hoje, é de fazer brocas nas sapatas. Você faz umas estaquinhas, centralizando nas sapatas, para aumentar a resistência naquela região. Então essa é outra possibilidade. Então 3 na verdade, né? 3 possibilidades. Gente, o que a gente tira com isso, né? Não faça uma obra, não faça uma casa sem uma sondagem, tá? Na minha região não tem, leva de outro lugar, pague o deslocamento da equipe. Agora, se você tem um histórico já de um solo muito bom, a conversa é outra, né? Você pode usar a estatística. Por exemplo, na região de Tapetinga, você escava 1,5 m, você acha um solo super resistente. Isso é histórico, é estatístico, né? Aí são outros 500. Mas não economize nessa parte da sondagem, que ela representa muito pouco para o valor total da sua obra, tá? Porque senão, numa situação dessa, você vai ter que majorar
diminuir, na verdade, a capacidade do solo de forma significativa, né? Então você vai ter que colocar seu solo aí na pior condição possível. Você acaba gastando mais, né? Então a dica é: não faça nenhuma obra se não for para usar engenharia de fato, do início ao fim. Pois bem, a obra do vizinho, que foi construída com essa sapata rasa, a gente começa já a observar, ela não tem ainda cerâmica, não está habitada ainda, mas a gente já começa a observar umas trincazinhas na fachada, né? Na verdade, tem uma inclinada em 45 graus e essa pode ser preocupante, né? Então eu alertei ele, inclusive, falei: olha, se você for fazer alguma coisa e quiser fazer qualquer tipo de reforço na sua estrutura, é melhor que se faça agora, né? Porque é uma sapata de divisa, inclusive. A sapata dele que está 1,20 m no solo, né, de baixa qualidade. Então eu falei assim: ó, então aproveite e faça agora, porque depois que a minha casa do lado aqui estiver pronta, você vai ter mais dificuldade. Inclusive dei a dica para que ele fizesse, né, colocasse um pedacinho de gesso ali na trinca, para saber se o gesso ia abrir, se a trinca ia evoluir, né, se ela estava estável. Mas, gente, o que a gente tira de proveito dessa história, né? Não subestime solos, não tente transmitir boas experiências, de bons resultados, né? Nesse caso, num caso parecido com esse, para as próximas obras. Cada obra tem uma situação diferente, né? E com engenharia não se brinca, engenharia não tolera desaforo. E um dia ela vai cobrar qualquer coisa que você fizer de errado. E consertar, fazer reforços e consertar vai ser muito mais caro do que uma atitude correta do início ao fim, beleza? Fica a dica. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né, de compartilhar, ajuda o nosso canal a crescer, que vai ter bastante informação bacana, útil, prática do dia a dia de obra para vocês. Valeu, abraço!